Quem conhece essa música com certeza deve guardar boas recordações. Hoje nós vamos falar de Diablo, logo depois da vinheta. Diablo é um Action RPG produzido e distribuído pela Blizzard. O jogo foi lançado em 1996, ficando disponível tanto para PC quanto para PlayStation 1. O jogo tinha uma temática medieval, porém com elementos de suspense e terror, no enredo, na trilha sonora, nos inimigos e por aí vai. Eu poderia entrar em questões mais técnicas do jogo, falar de jogabilidade e tal, mas esse não é o foco do vídeo. Mas de qualquer forma, é importante dizer que Diablo foi muito original nesse ponto, acrescentando muito para os RPGs seguintes. O segundo jogo, Diablo 2, ainda mais. Uma curiosidade legal é o marketing negativo que o título do jogo carrega. Eu aposto que muitas mães por aí queimaram CDs de Diablo, ainda mais com aquela capa. Mas isso não foi o suficiente para conter o jogo em nada, ele foi um sucesso de vendas. Mas enfim, vamos falar do enredo. Eu vou contar a história do jogo do começo ao fim em resumo. Se você pretende jogar e não quiser spoiler, é só clicar nesse botão que eu coloquei no vídeo e pular para a próxima parte. No jogo, nosso herói pode ser um guerreiro, um mago ou uma arqueira. Tudo começa com ele chegando na pequena cidade de Tristram e descobrindo muita coisa. A região tinha como rei um homem chamado Leoric, mas também havia um homem governando a parte religiosa. Sabemos que nessa época medieval, isso era um fato, a religião tinha muita influência e poder político. Enfim, esse homem era o arcebispo Lazarus. Tudo em Tristram era muito tranquilo, até o dia em que o filho de Leoric, o príncipe herdeiro chamado de Albrecht, é raptado durante a noite por uma horda de demônios e levado para as catacumbas de uma igreja que fica do lado de fora da cidade de Tristram, mas ainda assim nos domínios de Leoric. O rei Leoric então se reuniu com o arcebispo Lazarus e os dois organizaram um pequeno exército para ir até a tal igreja. Mas dias já haviam se passado e nenhuma alma viva havia voltado de lá. Então sobra para nós começar a desenrolar toda essa história. Indo até a igreja, encontramos um moribundo, um soldado que já está quase morrendo. Ele nos conta que de alguma forma tudo aquilo era traição de Lazarus, que atraiu todos para uma armadilha. Todos lá dentro haviam sido mortos por um terrível demônio chamado de O Açougueiro, enquanto Lazarus corria mais para o fundo das catacumbas. Depois de pedir por vingança, o soldado morre. Finalmente entrando nessas catacumbas, nós descobrimos que os soldados estão sendo vítimas de algum tipo de magia negra que os traz de volta à vida, como zumbis ou esqueletos, tentando nos matar. Um desses retornados é o próprio rei Leoric. Mas o chefe que é mais marcante mesmo nessa parte do jogo é o tal açougueiro. A luta contra ele é muito difícil, chega a ser injusto. Mas enfim, depois de passar pelo açougueiro, a gente vai ainda mais pro fundo das catacumbas, achando alguns livros, e esses livros vão contando a história de 3 males supremos. São 3 demônios irmãos que estão aprisionados, cada um em uma pedra da alma. A pedra da alma é um artefato feito justamente para capturar esses demônios. Eles são Diablo, Baal e Mefisto. Enfim, o herói continua descendo, até descobrir que aquela igrejinha na verdade era passagem para algo muito mais profundo, visto que as tais catacumbas acabam e chegamos numa espécie de caverna vulcânica, que vai descendo cada vez mais.
Nessa área, os mortos-vivos já quase não existem e já passamos a enfrentar mais demônios mesmo. Depois de descer tanto, finalmente chegamos no inferno, um lugar cheio de magos negros e demônios poderosos. A dificuldade nessa parte é imensa. Enfim, para nossa surpresa, encontramos lá no inferno alguém ainda vivo. Se trata de Lakdanan, o melhor cavaleiro de Leoric. Ele era praticamente o braço direito do rei. Ele tinha conseguido perseguir Lazarus até ali, mas agora suas forças já estavam fracas. Ele queria descansar em paz, sem se tornar um morto-vivo igual aos outros. Então nos pede para conseguir o Elixir Dourado para ele. Depois disso, o jogo vai seguindo, até que no inferno encontramos finalmente o tal Lazarus. O arcebispo está visivelmente possuído e em frente para um altar de sacrifício, e em cima desse altar está uma criança morta. Tudo leva a crer que é o príncipe. Depois da luta mais difícil do jogo até então, nós voltamos até Tristram através de um portal, para contarmos tudo para Deckard Cain, um velho sábio que vivia lá. Mas Deckard diz que aquele não era o príncipe, e sim uma tentativa de invocar Diablo de alguma maneira. Voltamos então para o inferno e vamos ainda mais fundo, até finalmente encontrar com ele, Diablo. A luta é difícil, mas depois desse desafio, quando o demônio finalmente cai no chão, vemos que na verdade ele estava encarnado no corpo do verdadeiro príncipe. Depois de ser derrotado, Diablo volta a ficar aprisionado na Pedra da Alma que está ali. Mas sabendo que se a pedra ficar livre, Diablo consegue influenciar e possuir pessoas à sua volta, nosso herói condena a si mesmo a carregar o fado, cravando a Pedra da Alma na própria cabeça, se tornando então o Andarilho Sombrio, condenado a passar o resto dos dias numa guerra contra o Diablo, porém dentro da sua própria alma, dentro da sua própria cabeça. A fórmula de Diablo. Por que fez tanto sucesso? Por que veio a se tornar um clássico? Existe uma coisa que eu ainda não disse aqui. É sobre justamente os fãs que esse jogo carregou através dos anos. Existem fãs de muitas coisas por aí, mas os de Diablo são daquele tipo apaixonado. Até mesmo quando fui procurar pela música de Tristram, essa que tá tocando de fundo, eu presenciei isso. Dê uma olhada só no que esse cara diz aí na print. Eu tinha 10 anos de idade quando comprei esse jogo e jogava ele sozinho depois da meia-noite, com headphones, as mãos tremendo e suando frio, esperando o diabo aparecer a qualquer hora. É uma imersão imensa que existe nesse jogo, qual eu não experimentei em nenhum outro, e tenho certeza que vocês sabem do que estou falando, porque vocês também vivem compartilhando a experiência de vocês nos comentários. Obrigado por isso. Essa música é um portal direto para o passado para mim, e sempre vai haver um lugar no meu coração para ela. Enfim, sinceramente não é difícil dizer por que Diablo se tornou esse clássico tão forte. Ele mistura uma boa jogabilidade com um ótimo enredo, ótima trilha sonora e elementos visuais que se encaixam perfeitamente na temática do jogo, como cruzes, pentagramas e por aí vai. Enfim, misture tudo isso e você vai ter o que todo RPG busca ter hoje em dia. Exatamente o que o cara disse na print: imersão. O jogo prendia a atenção, a concentração, o jogo te fazia entrar nele, entre aspas. E ainda existe o pequeno detalhe dos bordões dos personagens, tipo o fique um pouco e escute do Deckard. Stay a while and listen. E o carne fresca do açougueiro. Fresh meat. Tenho certeza que se você falar isso para qualquer fã de Diablo, eles vão reconhecer.
Conclusão: Diablo é um ótimo jogo, com avaliações altíssimas vindas tanto dos jogadores quanto dos sites especializados. Se for para falar de RPG clássico, esse jogo não pode ficar de fora da lista. É um jogo que traz boas lembranças para muito marmanjo por aí. Vale a pena ser jogado ainda hoje, mas se alguém estiver interessado, eu já aviso, a dificuldade é alta, coisa que também falta nos jogos de hoje em dia. É isso então, valeu, até mais.